Acho que ninguém está realmente preparado para descobrir uma traição. Por mais que você desconfie, por mais que sinta, que note os sinais, você sempre espera estar errado. Sempre. Porque aceitar que alguém que você ama é capaz de te ferir daquele jeito é como morrer em silêncio. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Gabriel. Tenho 30 anos. E até hoje, não consigo ouvir uma ligação sem lembrar do dia em que tudo desmoronou. A voz dela ecoando do outro lado da linha, sem saber que eu estava ouvindo. As palavras, as risadas, o que ela dizia. Tudo ainda pulsa na minha memória como uma maldição que se repete toda vez que fecho os olhos. Mas para entender o que aconteceu, você precisa saber como tudo começou. Conheci a Luana num momento comum da vida. Nada de cena de filme, nada de conto de fadas. Foi numa entrevista de emprego. Eu era o avaliador, ela a candidata. Linda, inteligente, segura. A vaga não era para ela, mas a presença ficou. Dias depois, ela me chamou no Instagram. Trocamos mensagens, fomos almoçar e quando vi, já era parte da minha rotina. Ela dizia coisas que me desmontavam, que nunca tinha conhecido um homem tão centrado, que se sentia segura do meu lado, que comigo era diferente. E eu, bobo, acreditei em tudo. Não porque sou ingênuo, mas porque queria acreditar. Porque depois de tantas relações rasas, eu achei que finalmente tinha encontrado profundidade. 2 meses depois, ela já estava dormindo na minha casa quase todo fim de semana. Meus amigos brincavam que ela parecia uma esposa de tanto que me mimava. Cozinhava, arrumava, deixava bilhetes na geladeira. Era doce, intensa, envolvente. Tudo nela parecia sincero demais. Mas foi aí que os primeiros sinais começaram a aparecer. Pequenos, quase invisíveis. Ela sumia por horas dizendo que esqueceu o celular. Às vezes saía do banho e ria sozinha olhando para a tela. Dizia que era um meme, que era besteira. Mas desviava o olhar, evitava mostrar, criava barreiras sutis. Teve uma noite em que ela recebeu uma ligação tarde. Levantou da cama, foi até o banheiro e atendeu baixinho. Eu fingi que estava dormindo, mas fiquei ouvindo. E tudo que ouvi foi um "amanhã eu vejo isso" e um "não posso falar agora". Confrontei? Não, porque a pior parte de amar alguém é o medo de perder. E quem ama demais, perdoa antes mesmo de ser ferido. Até que chegou o dia. Era um sábado. Ela disse que ia sair para ver uma amiga doente. Me deu um beijo demorado, sorriu e saiu. Eu fiquei em casa, assistindo um jogo qualquer, sem prestar muita atenção. Quando o celular dela começou a tocar, tinha esquecido na mesa da cozinha. O nome que aparecia na tela, Bruno Design. Achei estranho. Ela não trabalhava mais com esse cara desde meses atrás. E não era comum ele ligar. O telefone parou de tocar. Mas segundos depois, começou a chamada de vídeo pelo WhatsApp. Por impulso, atendi. Só que não falei nada. Só deixei o celular em cima da mesa. E aí, tudo começou. A imagem apareceu. Primeiro estava escuro. Ele parecia estar em algum quarto, com fones. E então, ele sorriu. "Achei que você não ia atender", ele disse. Do outro lado, a voz dela respondeu, suave, baixa. "Esqueci o celular, mas tô aqui." O som estava um pouco abafado, como se ela estivesse com outro celular. Então entendi. Ela tinha chamado ele de outro aparelho. Estavam em ligação, mas o meu ainda estava ligado. "Você conseguiu sair?" ele perguntou. "Consegui. Disse que era uma amiga passando mal." Ele acreditou. Ele acreditou. Esse ele era eu. Senti meu coração acelerar. As mãos começaram a suar. Mas eu não desliguei. Continuei ouvindo. "A gente vai se ver hoje então?" ele perguntou, com um sorriso de canto.
Claro. Você acha que eu aguentei a semana inteira sem você? Ela riu. Aquela risada que antes eu achava encantadora. Agora soava como veneno. E o outro lá? Ele perguntou. Nem percebe. É todo certinho. Todo ocupado. Vive achando que tá no controle. Mal sabe ele. Eu pausei ali. Queria desligar. Queria quebrar o celular. Mas continuei ouvindo. Como quem assiste o próprio enterro sem conseguir se mexer. Você vai terminar com ele? O Bruno perguntou. Em breve. Ainda tem umas coisas que eu quero pegar dele. E quando acabar, acabou. Aquilo foi o soco final. Ela não só me traía, ela me usava. Planejava me descartar. Estava me sugando aos poucos, como se eu fosse só uma ponte para o que ela realmente queria. E eu amava. Amava tanto que doía. E foi ali, naquela ligação, que meu coração partiu em pedaços tão pequenos que até hoje eu não consegui juntar tudo de volta. Desliguei a ligação sem dizer uma palavra. O celular ainda tremia na minha mão. As mensagens começaram a chegar. Desculpa, esqueci o telefone aí. Tá tudo bem? Mas eu não li. Não naquele momento. Fui para o quarto, fechei a porta, me sentei na beirada da cama e fiquei ali, olhando para o nada, sentindo o silêncio me engolir. A mente rodava em círculos. Era como se todos os momentos com ela estivessem passando em câmera lenta dentro da minha cabeça, só que agora com outra trilha sonora. Lembrei das vezes que ela disse que me amava. Lembrei dos cafés da manhã, dos filmes assistidos abraçados, das noites em que ela dormia no meu peito. E tudo isso agora parecia falso, como se eu tivesse vivido uma ilusão. Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei de verdade. Não um choro de raiva. Era um choro de luto. Luto pelo que eu senti, pelo que eu entreguei, pelo que eu acreditei. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando o quarto, andando de um lado para o outro, e decidi que precisava ouvir mais. Entender até onde aquilo ia. Se era uma vez, se era só desejo, ou se era uma história inteira por trás das minhas costas. Na manhã seguinte, esperei ela chegar. E quando entrou pela porta, sorrindo como se nada tivesse acontecido, algo em mim se partiu de novo. Como ela conseguia? Como podia fingir tão bem? Ela veio me abraçar. Eu segurei o rosto dela com as mãos. Olhei bem fundo nos olhos. E disse: eu ouvi tudo. O sorriso dela apagou na hora. A expressão mudou. Ela tentou disfarçar. Do que você tá falando? Da ligação com o Bruno. Do ele acreditou. Do vou pegar o que preciso e depois acabou. De tudo, Luana. Ela congelou. E depois veio a tentativa desesperada de negar. Não é o que parece. Você entendeu errado. Era brincadeira. Era... Levantei a mão, não para agredir, para parar, porque eu já tinha ouvido mentira demais. Você não precisa explicar. Eu não quero. Só quero que pegue suas coisas e vá embora. Ela ficou me olhando, o rosto vermelho, os olhos úmidos. Você vai me deixar assim? Não fui eu quem deixou primeiro. Ela tentou chorar, tentou se vitimizar, mas nada colava mais. Porque quando a verdade explode dentro da gente, não sobra espaço para desculpas. Ela saiu, com raiva, com vergonha, com orgulho ferido. E eu fiquei. Fiquei no meio do vazio que ela deixou. Fiquei com as memórias, com os fragmentos, com os porquês que nunca seriam respondidos. Mas fiquei também com uma certeza. Nunca mais eu seria o mesmo. Nos dias seguintes, tudo parecia mais silencioso. Até os ruídos da cidade soavam abafados, como se o mundo inteiro estivesse em luto junto comigo. Não era só o fim de um relacionamento. Era o fim da confiança que eu tinha nas pessoas. Era o fim da minha ingenuidade. Comecei a repassar cada detalhe do nosso tempo juntos. Cada sorriso, cada mensagem, cada abraço. E quanto mais eu lembrava,
Mas eu me perguntava, será que em algum momento ela realmente me amou? Ou será que tudo sempre foi jogo? Me isolei. Fiquei semanas sem sair. Ignorava ligações, evitava os amigos. Estava consumido por uma pergunta que me atormentava mais do que a traição em si. Como eu, tão atento, tão cuidadoso, fui enganado desse jeito? Foi minha mãe que veio me resgatar primeiro. Apareceu em casa sem avisar. Me trouxe comida, me abraçou sem dizer nada. Só ficou ali, do meu lado. E naquele silêncio, entendi que a dor compartilhada dói menos. Aos poucos, fui voltando a respirar. Comecei a sair, a correr, a escrever, a tentar transformar a dor em alguma coisa que prestasse. E foi escrevendo que encontrei alívio. Colocar em palavras tudo o que doía dentro de mim foi como sangrar para curar. Voltei a ver os amigos. Um deles me disse uma frase que ficou comigo. Às vezes, o que parece ser o fim é só o começo que você precisava. Demorei para acreditar nisso, mas ele estava certo. Meses se passaram. Um dia, encontrei Luana de longe. Ela estava sozinha. Parecia abatida. E mesmo à distância, eu soube. Ela perdeu mais do que eu. Porque eu perdi alguém que nunca existiu. Ela perdeu alguém que era de verdade. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio, sinto pena. Porque alguém que trai desse jeito carrega um vazio que ninguém preenche. Ela tentava preencher o dela com elogios, com atenção, com mentiras. Mas o buraco continuava ali. Eu me reconstruí. Com dor, com tempo, com paciência. E hoje, quando alguém me diz, eu te amo, eu escuto. Mas também observo. Porque o amor de verdade não se diz, se prova. E se você já passou por algo assim, se foi destruído por algo que ouviu, se sentiu a alma sair do corpo ao descobrir a verdade, saiba, você não está sozinho. E você vai ficar bem. Se inscreve no canal. Aqui, a dor vira história. E a história vira força. Porque algumas verdades só libertam depois que te destroem.